E aí, comunidade? Trago novidades. Vocês sempre me perguntam sobre o auxílio reclusão, né? Quando a pessoa está presa, ela tem direito. Eu teria aqui um texto pronto para falar sobre isso, mas eu acredito que do meu jeito vocês vão entender melhor e vão se sentir até mais seguro para procurar os profissionais, né? Mas é o seguinte, o auxílio reclusão, quem tem direito ao auxílio reclusão? Esposa e filhos de quem foi preso e hoje faz parte do sistema carcerário e trabalhou na rua de carteira registrada. Quase aí a minoria do sistema, né? E eu conheci um escritório onde tem a doutora Lívia e a doutora Priscila, e elas são especialistas nesse tipo de pedido, que é o auxílio reclusão. Inclusive, elas se especializaram nisso. Então, você que tem um parente dentro do sistema penitenciário que preenche os requisitos, chame a galera, entre em contato, passe as informações e elas vão fazer uma análise do seu caso 100% gratuito, tá? A maioria dos escritórios cobra pela consultoria jurídica, o que é normal, inclusive é amparado pela OAB. E até tabelado os valores, que é o teto mínimo aí que o advogado pode cobrar. E no caso deles, eles não cobram. Então, você tem a liberdade de consultar o profissional e descobrir os direitos que lhe cabem. Então, eu vou deixar aqui na descrição o perfil deles. Podem procurar até onde eu sei. Eles têm idoneidade, né? Para cuidar do seu processo. E eles se dedicam, né? Que eu acho que isso é o mais importante. E mesmo que você já esteja em liberdade, você pode aí tentar aí recorrer ao valor dos atrasados do período que você cumpriu pena, uma vez que é um direito seu assegurado, né? Essa contribuição aí que você faz mensalmente, ela serve para isso. Então, se você preenche os requisitos, mesmo que você não tenha certeza se você preenche, chame eles, entre em contato, agenda uma consulta e descubra, né, se você tem direito ou não. Essa é a dica do mês, tá? Mês que vem eu trago outra. Oi, povo. Eu tô há 2 horas aqui tentando começar esse episódio, eu não sei nem por onde começar, porque quando eu entro nesse assunto da faculdade, eu acho que é um caso superado, mas não é um caso superado, porque quando eu me lembro, me dá um nervoso, um estresse. E sono, muito sono. Nem o Venvance que eu tô tomando tá resolvendo. Mas nós já chegamos numa parte aí onde começa a minha vida mesmo, fora da cadeia. Como eu falei, eu mexia com os artesanatos. E esse episódio eu vou falar só da faculdade, tá? Eu mexia com os artesanatos e aí eu montei uma loja. E eu lembro que eu fui atrás do Felipe, me humilhar pelo estágio e ia começar a faculdade. Começou a faculdade, no meu primeiro dia de aula, o professor Daniel perguntou para mim por que eu tinha entrado, porque eu tinha escolhido direito. Eu falei que é porque eu tinha senso de justiça, não contei a verdade. Porque eu tinha senso de justiça e que eu já tinha conseguido um estágio, mas que eu já tinha avisado que eu não ia ser office boy de luxo, que eu queria aprender. Como eu sei que vocês assistem apenas 20, 25 minutos da entrevista, segundo os relatórios do YouTube, do documentário, eu já vou antecipar uma coisa aqui. Ninguém quis me dar estágio na vida. Quando me deram estágio, foi quando logo em seguida eu descobri a gravidez, que vai vir, que é para os outros episódios. E eu perdi esse estágio no mesmo dia, porque eu estava grávida. E a mulher me tirou. Ela não deixou, não me quis mais como estagiária, essa advogada. Que era uma farsa. E ela não me quis. E beleza. E eu não consegui estágio durante muito tempo. Para eu ter um estágio, eu tive que montar um escritório online, chamar o advogado
e falar assim para ele: eu vou te trazer casos e nesses casos você vai deixar eu trabalhar. E você não precisa me pagar salário. Me pague apenas uma porcentagem desses processos que eu vir a trazer para você. E ele topou. E aí, logo em seguida, eu já consegui uma assessoria para ele, de uma empresa com valor bom, viu? Ligava quase 5 mil por mês nessa assessoria. E só de sucumbência, ele pegou num processo de um banco 40 pau de uma vez só. E nós brigamos com esse dinheiro. E aí eu comecei a fazer assim. Comecei a escolher os advogados, pegando os casos. E hoje eu percebo que aquela malandragem que eu tinha para arquitetar a venda de uma droga, para o estelionato, toda aquela inteligência que eu tinha, eu uso no meu dia a dia hoje. Talvez esse seja o meu diferencial, porque eu consigo ter uma carteira de cliente e tenho os advogados que trabalham comigo. Eu preciso ser advogada se eu quiser? Não. Mas eu preciso entender do direito. E eu não acho, eu acho assim que não tem nada mais satisfatório do que você opinar no seu trabalho. E não, tipo assim, o advogado falar, não, vai ser assim porque sou eu que estou operando, entendeu? Por mais que o cliente seja dos dois. Hoje eu tenho uma liberdade muito grande nesse sentido, porque o Dr. Felipe, ele me dá essa liberdade. Hoje eu já não sou mais estagiária, né? Porque eu tenho formação, tenho pós-graduação. Mas, se eu não tivesse arriscado, tivesse enfrentado a vida, como eu disse que iria fazer, eu não teria chegado até aqui. Porque ninguém dá oportunidade para estagiário. E quando aparece é gratuito, tá? Principalmente o advogado criminalista. Ele te oferece, não, você procura, né, ali ele, do estágio, e ele fala que remunerado ele não consegue. E tem gente que se disponibiliza a estagiar com o outro apenas pelo aprendizado. No meu caso, não daria. Teria que ter salário, né? E eu consegui um estágio também, mas esse estágio era na área trabalhista. Ui, era uma bolsa, não era nada com o que eu queria, não tinha a liberdade que eu queria e ganhava pouquíssimo por mês, que dava para pagar só a faculdade. Então eu me arrisquei. E por eu ter me arriscado, eu consegui. Voltando ao assunto da faculdade, eu entrei na faculdade e tinha um aluno lá, que o nome desse aluno é Carlos Eduardo. Ai, você não pode ficar expondo o nome das pessoas. Carlos Eduardo é nome composto. Já começa por aí. Existem milhões por aí. Eu não falei nome nem sobrenome. Quer dizer, eu não falei sobrenome nem CPF para identificar quem é. E aí tá. Fui estudar nessa faculdade. Primeiro semestre, aquela empolgação. Como eu tinha uma loja, o que eu fazia? Eu vendia. Eu vendia apostila, eu vendia impressão, eu vendia livro impresso. Eu fazia muita coisa, assim, eu vendia muita coisa para sala mesmo, assim, pro curso de direito. E eu sempre fui muito enturmada, então eu conversava muito, eu ria muito, eu brincava muito. Quando eu abria a boca, pelo amor de Deus, todo mundo, tipo, esperava eu falar para poder falar, sabe? Porque eu era muito engraçada, eu tinha vontade de vencer, então eu fazia isso. Chegou no mês de março para abril, o professor passou um trabalho lá. Aí eu pedi um atendimento com ele e falei, professor, você passou um trabalho pra gente fazer, mas eu não tô conseguindo fazer. Primeiro, eu preciso te contar uma coisa, eu fiquei presa há muitos anos, então eu tenho muito gatilho. Tem algumas coisas que o senhor não, né? Porque você tem quase a minha idade, falei pra ele, que você dá na sala de aula que, nossa, aquilo mexe muito comigo. E assim, eu acho que eu não vou conseguir fazer em grupo. Ele me olhou e falou assim, meu Deus, não, vamos dar um jeito. E começou a falar que eu era um orgulho para ele, que eu tinha que ser aquela que ia sentar na frente, e quando abrisse a boca eu tinha que saber mais que todo mundo, que eu tinha que estudar mais. Começou a falar, gente, primeiro ano no curso de Direito é uma desgraça. Pra que você quer saber de história do Brasil na faculdade? Ai, meu Deus do céu. Você, você usa a história do Brasil no seu dia a dia?
Direito e usa História do Brasil. Aí tinha Psicologia Jurídica, que eu e a psicóloga, que ela era professora de psicóloga, vivia se engalfinhando. E ela me deixou de DP por causa de meio ponto. Aquela mulher mundiça. Então, eu tinha os meus gatilhos, sabe? Porque o presídio, o fato de eu estar presa, era uma coisa. O fato de eu estar presa, não, de eu ter ficado presa, era uma coisa que eu tinha muita vergonha, sabe? Eu não tinha orgulho de falar, e não gostava de falar, e quando falava, eu me machucava. E essa era uma época que as pessoas tinham o hábito de usar isso para me ofender, porque elas não tinham o que falar para me ofender. Mas usar esta frase, ex-presidiária, me ofendia. E me ofendia a ponto assim de eu ficar em depressão, chorando por dias. Mas na faculdade eu tomava muito cuidado para que ninguém soubesse. Eu lembro que eu encontrei com o marido da filha de uma amiga da minha mãe que cresceu com a gente, assim, ele me viu assim na faculdade, na hora que eu olhei assim pra ele, eu cumprimentei ele com a cabeça, e a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, nossa, espero que ele não conte pra ninguém que eu já fiquei presa. Porque era uma coisa que me incomodava bastante. Aí, esse aluno, Carlos Eduardo, ele tinha uma cantina na, na faculdade, e eu me lembro que a minha mãe sempre tem que minha mãe tem que ter minha mãe no meio. Tinha uma amiga, e essa amiga dela tinha uma filha, e essa filha estudava lá comigo. E essa menina, ela sempre fazia umas brincadeiras bem besta, igual ela, que ela é bem besta. Tipo assim, vai lá vender droga. Aí eu falava assim, vou mesmo, pelo menos dá dinheiro. E nisso esse rapaz da cantina escutou. Aí ele perguntou pra ela, o que você fica falando pra Márcia de vender droga? E ela falou assim, vou mesmo. Aí você fala, aí ela responde às vezes, vai lá que você já ficou presa mesmo. Aí ela foi falar, ela já ficou presa, você não sabia? Aí ele falou, não, aí ela ficou presa por droga, ela vendia droga, aí ela ficou presa. Ela contou pra pior pessoa que ela poderia contar, né? Mas tudo bem. Infelizmente, não tem como a gente mandar na língua do outro. Mas eu amava aquela faculdade. Nossa, como eu amava aquela faculdade. Aí ela falou, só que, assim, ninguém me contou naquele momento. E aí eu comecei a perceber na sala de aula que as pessoas, elas meio que, cada um pro seu canto, sabe? Já não tinha mais aquele Márcia pra lá, Márcia pra cá. Não tinha mais isso. E aí, esse começo de ano, assim, de 2019, foi bem difícil. Mas isso eu vou contar em outros episódios, porque isso é só da faculdade. E eu lembro que a professora, entrou uma professora lá de Direito Constitucional, que ela ia dar aula no outro semestre, a gente conheceu ela, e a professora Lívia, ela começou a explicar umas coisas que ela ia passar para o outro semestre, e isso nós estamos falando do mês de julho. E aí eu saí de férias. E eu não tinha grana para pagar o segundo semestre. Aí eu falei assim pro Ricardo, e agora, o que eu vou fazer? Aí ele falou assim, tem do financiamento. Aí eu falei, eu vou lá. Voltei na faculdade. Isso, quando eu voltei na faculdade, já era em julho. Não era mais em junho. Era em julho, porque as aulas começaram em agosto. Cheguei lá, estava tendo uma exposição de uns livros. O meu professor, eu não tinha dinheiro nem para comprar um vadimeco. E o meu professor de engenharia. E o meu professor de direito civil, eu acho que eu tenho aqui ainda. Não, eu acho que eu doei. Me deu um vadimeco. Porque eu não tinha grana pra comprar um vadimeco. E aí eu falei pra ele falou assim pra mim, Márcio, você não tem vadimeco? Eu olhei pra ele e falei, não. Aí ele falou, muita gente deixa pra comprar no final da faculdade. Quanto era? O vadimeco? Na época eram 100, cento e pouco. Isso era em 2019. 100, cento e pouco. Quase 150 reais. E aí ele me deu o vadimeco. Ele me deu de um ano anterior. Não, era 2019. Ele me deu de 2019, ele me deu do mesmo ano. E eu agradeci tanto, mas tanto porque ele me deu. Esse professor Cleverson, ele aparece numa foto no final da entrevista. Vocês vão ver. Ele é negro. E o cara mais foda que eu conheci na minha vida. Assim, ele é muito inteligente. Tem muita empatia.
Ele é gay. Gente, eu lembro que uma vez nós ficamos assim na sala conversando, né? Falando, meu, imagina a esposa dele, que orgulho. Imagina, né? Tipo, olha o marido que ela vai ter. Olha como ele. E a gente sempre falando assim das qualidades boas dele, né? E aí, uma amiga nossa ali da sala falou assim: esquece, gente, ele é gay e o marido dele é lindo. Aí eu falei: mentira. Quando eu fui ver o namoro, gente, o marido dele parecia um príncipe. Foi até explicado. E os dois, todos formados em direito. Um era funcionário do TJ, esse meu professor estava fazendo prova para passar para ser juiz, o sonho dele era ser juiz, ele queria ser juiz. E inteligente daquele jeito, eu imaginei que ele fosse passar de primeira. Aí ele acabou sendo nomeado como procurador de uma cidade aí. E aí ele saiu do tribunal e foi ser procurador. E esse meu professor, eu gostava muito dele. E ele, um dia ele fosse pra mim, Márcia, você precisa ler mais. Precisa melhorar a sua escrita. E eu ia ficar de DP na matéria dele. Ele chegou assim pra mim, olhou pra mim e falou assim, porque eu já tava sentindo uma coisa estranha na sala. Eu não vou chorar, porque se eu chorar eu não vou parar. Eu tô com um monte de coisa aqui entalada. Aí eu vou chorar uma meia hora. Ele falou assim pra mim, quanto você precisa pra passar? Aí eu falei assim, ai, meio ponto, professor. Aí ele olhou pra mim e falou, meio ponto? Bem alto, assim, ficou todo mundo me olhando. Eu falei, é. Aí ele falou, tá bom, então. Pegou minha prova assim e me deu o ponto que eu precisava. Aí eu fechei o semestre só de DP em psicologia. Ai, que ódio. Aquela professora, pegar o ranço daquela professora. E aí, beleza. Aí em julho eu voltei pra negociar a faculdade. Mas nisso aconteceu tanta coisa, assim, na minha vida, que influenciava na faculdade, que, nossa senhora. E aí, em julho, eu voltei e era uma época que eu entrei numa depressão que você não podia olhar pra mim que eu tava chorando. Só que eu não conseguia saber de onde que era aquela dor que eu tava sentindo. E eu chorava, eu chorava, eu chorava. E você falava comigo, eu começava a chorar, não queria nem levantar da cama, não tinha ânimo pra nada. E eu tinha uma loja de funcionário. O funcionário tava até me roubando e eu nem sabia. Porque eu não prestava atenção em nada. Eu só vivia. Eu só vivia. E aí, eu cheguei em julho lá, aí eu acabei encontrando com o professor Daniel, ele virou pra mim e falou assim, Márcia, você contou pra alguém aqui que você já ficou presa? Eu falei, eu? Eu não! E comecei a chorar. Eu falei assim, eu tô até passando no psicólogo, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não ando bem, que eu não sei o quê. E ele falou assim pra mim, então, meu, a tia da limpeza veio perguntar pra mim se era verdade que no curso de direito tinha uma... Ai, não consigo chorar. Não quero chorar, porque senão eu vou chorar por tudo que eu tô acumulado dentro do meu coração. É, ele falou assim, tem uma tia da limpeza. Até essa tia da limpeza veio perguntar pra mim se é verdade que tinha na sala uma ex-presidiária. E eu comecei a chorar mais ainda. E eu falei, por que ela falou isso? Mas eu não falei nada. Aí ele falou, como ela sabe? Como ela soube? Eu não sei. E aí tá. E aí veio as férias, veio o mês de julho. Eu fui lá, negociei, tudo certinho. Veio o mês de agosto, a gente tava de férias, as aulas iam voltar. Aí a Carol, vocês vão ver o depoimento dela. A Carol, ela era aluna de lá, ela entrou depois de mim na faculdade. Ela já tinha estudado lá antes, ela era formada em administração. Quando a Carol gravou esse depoimento, ela ainda não tinha passado na OAB. Hoje ela não é mais a Carol, ela é a doutora Carol. Ela passou recentemente, inclusive saiu a inscrição dela recentemente também. E aí a Carol, ela me chamou para alguma coisa que eu não me recordo agora o que é. Eu sei que ela fala assim, na conversa de WhatsApp, vocês vão ver no final uma conversa minha com ela no WhatsApp, onde ela fala assim, a Márcia, não, ela fala assim, Márcia, assim, de você a única coisa que eu fiquei sabendo é que você era ex-presidiária. Eu li aquilo, depois eu li de novo. Depois eu li, e aí eu comecei a chorar. Chorar desesperadamente. Porque eu me lembrei
de uma moça, de uma vez que a gente estava lá na sala defendendo sobre cadeia, eu não lembro agora sobre o tema. E uma mulher disse para mim que ela trabalhava na fundação e que os adolescentes, né, são os menores infratores, recebiam uma comida maravilhosa, que a comida da cadeia é muito boa. E tipo, ela ficou falando, eu virei pra ela e falei, quem falou isso pra você que a comida da cadeia é muito boa? Ela falou, você quer que eu traga uma marmita pra você ver? E eu virei pra ela e falei, não precisa. É, não foi que eu conheço. Eu falei pra ela alguma coisa, tipo assim, que eu sabia o que eu tava falando. Eu não lembro exatamente o que foi. E todo mundo escalou. E eu achei estranho aquilo, mas nem me toquei do que poderia ser. E aí a Carol falou isso daí pra mim, eu comecei a chorar, aí eu me lembrei desse episódio, ela falou, eu não tava na sala, mas a Priscila me contou. A Priscila é uma outra moça que também deu depoimento. Aí a Carol me mandou isso daí pra mim na mensagem do WhatsApp, que no final eu vou deixar pra vocês verem. Ela fala isso daí. E aí eu pergunto quem que contou. E aí ela fala assim, o Cadu da cantina, ele que me contou. E eu comecei a chorar, chorar, chorar. Liguei pro meu professor, falei pra ele, falei que aquilo não era certo, ele ficar me expondo daquele jeito, que não sei o quê. E o professor mandou eu ter paciência. Nessa de paciência eu engravidei. Engravidei, a minha depressão piorou 1000 vezes mais. 1000 vezes mais mesmo. E começou as aulas em agosto. Eu tinha um amigo que ele aparece no último, num dos videozinhos que eu vou postar no final. Tem 3 pessoas no vídeo. Aquela moça de cabelo curto, a mulher de um delegado. Aquele rapaz do lado é um ex-agiota. E o rapaz moreno era o meu amigo. Hoje ele é falecido. Porque se ele estivesse vivo, ele ia participar desse documentário para ele contar para vocês. Porque quando ele colocou para mim ouvir os áudios, eu comecei a chorar. E eu lembro que ele ficou segurando assim no meu braço e falou: não chora, meu. Você não é nada disso, mas eu precisava que você visse. Que você ouvisse. Pra você saber que eu sou seu amigo. E eu falei: tá bom. E eu não guardei esses áudios. Porque se eu tivesse guardado, vocês iam entender por que eu choro só de tocar nesse assunto. Porque ficou tipo, meio que na minha memória essas coisas, sabe? Então quando eu lembro, sei lá, é uma sensação muito ruim que eu tenho. E aí esse meu amigo veio e falou assim. Não, aí a Carolina me contou isso daí, né? Aí começou as aulas, voltou às aulas. No primeiro dia de aula, a professora de constitucional, lá vem ela. E aí ela falou assim, lembra que eu avisei pra vocês do trabalho, não sei o que, não sei o que. E ela falou, então hoje nós vamos fazer o seguinte, cadê a galera que é a favor da pena de morte e as que é a favor, e as que são contra a pena de morte? Eu sentei no grupo que era contra a pena de morte. Nisso eu já tinha meu clã, né? Que era eu, a Lilian, e outras meninas lá. Todas ficamos na pena de morte. E esse rapaz ficou lá na que era a favor da pena de morte. Pois ele se levantou lá do grupo que era a favor da pena de morte e foi pro meu grupo. Eu levantei e falei assim, eu não vou ficar nesse grupo com esse cara. Eu olhei pra cara dele e falei, eu me recuso a ficar nesse grupo com esse cara. E eu levantei e fui pro outro. No que eu fui pro outro, as meninas se levantou e também foi pro outro. Ele se levantou, jogou a cadeira, saiu xingando horrores e bateu a porta. A professora veio falar comigo. E aí eu falei pra você, sabe o que acontece? Eu fiquei presa há muitos anos, meu. E esse cara ficou sabendo. E espalhou pra faculdade inteira. Como que eu vou sentar com esse cara? Minha vontade é de matar ele, mas eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo olhar pra ele, eu não consigo falar com ele que eu começo a chorar. Eu não consigo me defender. Aí ela falou, ela olhou pra mim assim, assustada e falou: não, tudo bem, eu ia passar um vídeo de uns presos dentro de um barco e jogando eles no sacrifício, porque naquele país ali, há muitas décadas atrás, era permitido esse tipo de coisa. Quando a pessoa cometia um crime, ela era, mandava pra 10 pau abaixo da terra. E aí ela não passou nem esse vídeo, porque ela falou que visivelmente eu estava bem abalada. Ainda falou pra mim, eu conheço uma psicóloga muito boa, você quer que eu indico pra ela, que eu não sei o quê. Hoje eu lembro, ai meu Deus do céu.
Eu, não, tudo bem, eu só não vou ficar na sala com ele, eu não vou ficar com ele. Falei, eu vou ficar com ele? Não vou ficar com ele. E aí, beleza. E aí, meus amigos, me lasquei. Ele mandou um monte de áudio pro André, que era esse meu amigo. Os áudios eram assim. Essa Márcia é uma desgraçada. Ela é um lixo. Essa ex-cadeira. Não era nem pra ela estar no meio da gente. Não era nem pra ela estar com a gente aí nessa sala de aula. Agora você não. Você é meu amigo. Bem assim. Você é meu amigo. E ele falando assim. Não, e ele não respondeu. Aí no outro áudio ele falava assim. Agora essa Márcia, esse lixo. Ela vai ver o que eu vou fazer com a vida dela. Ela vai estar no inferno, esse lixo. Passar por ela, eu vou bem cuspir nela. E a única coisa que o André respondeu pra ele foi assim, cara, você é negro, você é pobre, favelado, tem uma cantina pra sobreviver, tá pedindo bolsa na faculdade pra se formar porque você sonha em ser delegado. Você sofre preconceito todos os dias pela sua cor, pela sua classe, pela vida que você tem. Você acha certo você fazer esse tipo de preconceito com ela que tá na faculdade só tentando? E aí ele não respondeu o André. E o André me encaminhou todos os áudios. Esses áudios que eu tô contando pra vocês é o básico, tá? Porque se vocês ouvissem tanto que esse homem me xingou, ele me chamava de lixo, que eu não era nada, que eu não ia ser nada, que eu não sabe por que eu tava ali. Ai, cada coisa que eu fiquei muito destruída. Eu fiquei tão destruída que eu sentei assim no canto assim da sala, na mesa, e eu pensei que eu ia sair dali. Porque eu não chorei, eu não briguei, eu só fiquei olhando assim pro nada e pensando, mano, o que eu vou ser na minha vida então? Limpar banheiro? Porque se eu quero ser advogada, eu não posso. Se eu quero ser médica, eu não posso. O que eu vou ser então? Vou ser um nada? Era essa frase que eu ficava na minha cabeça. Você é um nada? E ao mesmo tempo eu já ficava, bom, eu tô acostumada a ouvir isso, que eu vou ser um nada. Eu acho que eu tô começando a acreditar nisso. Ai, entrei numa depressão que eu nunca vi igual. Aí um dia o professor chamou, nessa mesma semana o professor chamou o nome dele 2 vezes, a segunda vez. Ele falou assim, seu nome não tá na lista. Aí ele falou assim, porque eu tô devendo a faculdade e eu não fiz o acerto ainda, por isso que não tá custando meu nome. Mas eu vou pagar, que eu vou ser delegado. Aí meu amigo tava na frente, virou e falou assim, só sou pra ser preso. Aí eu comecei a rir. Quando ele falou essa frase assim, eu não paguei a faculdade, eu olhei assim pro fundo, olhei pra ele e falei, mano, eu tô aqui me matando pra bancar o meu estudo. Esse cara teria de cair morto e vem me desmerecer. Ah, vai desmerecer um caralho. Aí eu reagi. Aí continuei ali estudando, mas eu não tava mais aguentando o jeito que as pessoas estavam me tratando. E aí eu tinha engravidado. Eu lembro que eu me arrumei, eu tenho essa foto. Eu vou deixar ela no final. Eu tô já barrigudinha, um vestido listrado assim, uma blusinha por cima. Eu tirei uma foto assim no espelho e falei, nossa, tô bonita grávida. Cheguei na sala de aula, a gente estava estudando para as provas, aí eu falei assim, professor, eu quero falar com o pessoal. Aí ele falou assim, Márcia, agora não dá. Eu falei, agora dá. Sim, sabe que agora dá? Que agora é a hora que eu preciso falar. Aí ele pegou e falou, tá bom, eu tô falando com vocês e vendo que eu vou ter atendimento. Ele falou, então tá bom. Aí eu virei na sala e falei, então. Aí eu cheguei na sala de aula e falei que queria conversar com o povo, como eu falei anteriormente. Aí o professor falou que eu podia falar. Não, que eu não podia falar, eu falei, eu vou falar. Eu me levantei, ele não queria nem que eu falasse o nome do aluno. Falou assim pra mim, não fala nome, né, Márcia? Eu falei, falo sim. Porque, tipo, ele não queria que eu falasse. Aí eu falei assim pra sala, olha, essa história de que falam por aí, de que eu fiquei presa, de que eu cumpri muitos anos na cadeia, é tudo verdade. Sentei assim na mesa do professor, tava de barrigão, sabe? Nesse dia eu lembro que eu me arrumei toda bonitona. Falei, vou pra faculdade hoje aqueles playboy que ninguém era playboy, vão ver. Mas ao mesmo tempo eu me questionava, porra, velho, curso de direito, mano, eu tenho que passar por isso? Passei. E aí eu conversei com eles, falei que aquilo que tinha acontecido na minha vida passada não dizia respeito a ninguém porque eu não devia mais nada pra justiça. E que eles não eram obrigados a gostar de mim, mas eles eram obrigados a me respeitar.
a me respeitar, eles eram obrigados. E que aquelas escolhas não foram minhas, foram situações que me levaram. Mas que um dia eu acordei e falei, Deus, eu vou mudar de vida e eu vou mudar. E que tinha menos de um ano que eu tava na rua. E que eles deveriam era se aproveitar dessa situação. Porra, velho, quero ser criminalista, porque na sala de aula de 50 alunos, 40 queria ser criminalista. Ah, quero ser criminalista, então deixa eu colar com quem sabe, né? Modéstia à parte. E aí todo mundo ficou parado ouvindo. A Priscila estava assim na minha frente, chorou bastante, que é essa do depoimento. Esse meu amigo, né, que me mostrou os áudios, ele só fazia assim pra mim, sair, que ele é bem gordinho. E eu lembro da Janaína, que era a mulher do delegado lá, falando pra mim assim, você já era doida desde cedo, né? E eu comecei a rir. A gente era muito próxima e eu me afastei dela com medo de quando ela soubesse que eu fiquei presa, ela não gostava de mim. A gente era muito grudada, eu e ela. Ela ficava na cadeira da frente e eu sentava atrás dela. E aí eu fiz uma merda dessa, fui me afastando dela. A Débora, eu tenho amizade com ela até hoje. Só que essa galera aí da faculdade, principalmente as que mais tiveram preconceito comigo, até hoje só são bacharel. Nunca passaram na OAB, não advogam, não trabalham na área. Tem apenas o diploma. E eu não. Eu corri atrás. Corri mesmo. Eu lembro que teve um atendimento, teve uma palestra com aquele rapper, Eduardo Tadeu, e, e tinha um cara lá que ficou preso, que participou, e aí o professor mandou me chamar, e esse rapper, que ele é muito conhecido aí no mundo do rap, olhou pra mim e falou assim, tem uma galera que sai da cadeia e muda, vai ficar defendendo lá uma classe social que não é boa, não sei o quê, e eu fiquei olhando assim pra ele, tipo, pensando comigo, né? Será mesmo que a gente sai da cadeia e vai defender gente que tá do lado contrário? Mas ao mesmo tempo eu percebo que as pessoas me procuram para que eu vá brigar pela bandeira delas e pelo problema delas. Por uma questão de internet. É isso, às vezes, sou até um pouco arrogante, né? Porque, tipo, como? Como assim? Como que ela ficou conhecida na internet e não pode falar sobre o sistema prisional? Porque essa nunca foi minha bandeira, nem quando eu entrei na faculdade. Quando eu falei que eu queria ser advogada, eu lembro que todo mundo perguntava, você vai fazer o quê? E eu não sabia. Eu dizia assim, não sei. Eu sei que eu quero ser advogada, agora qual área eu vou, não sei. Mas não era criminal. Sempre tive um pezinho no tribunal do júri, na execução, mas diligência, essas coisas assim, não era comigo. Então, tipo, eu não sabia o que eu queria ser. E depois, como eu já disse aí de forma reiterada, que o direito, ele escolhe você, não é você que escolhe o direito. É ele que te escolhe. Então, você pode dizer que você vai ser juíza ou ministra. Se o direito não escolher você, você não vai ser nada dentro dessa área. Só a vontade não é o suficiente. Tem que ter muita força de vontade. E, gente, vocês acreditam que nessa mesma época que eu estava passando isso na faculdade, eu discuti com uma advogada que tem lá na minha cidade, que ainda vai chegar, acho que no próximo episódio eu vou falar dela. E, ela me esculachou no Instagram falando que eu não queria passar na OAB. Nossa, daqui a pouco a minha raça. Aí eu fui pra que não mesmo, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade, né? Só que aquele ano era um ano que eu fiquei muito deprimida, um ano que eu queria só morrer. Eu tava grávida na época, né? Eu ficava imaginando eu caindo da escada e rolando e eu perdendo o bebê. Nossa, foi um ano assim perturbador pra minha vida. Muito perturbador mesmo. E aí aconteceu esse negócio da faculdade, aí nesse dia, né, eu falei isso na sala de aula e tal, aí algumas pessoas vieram falar comigo, a outra metade se afastou, que já não estava muito próximo, se afastou de vez. E aí eu falei, bom, agora ninguém mais pode falar nada de mim. O candango aí que me expôs, que falou tudo isso de mim, ele não continuou no semestre, porque ele estava devendo. E ser delegado não é só vontade, né? Você tem que preencher alguns requisitos. Moral é um deles.
e estudo pra caralho. Porque para ser delegado não é só a vontade não é o suficiente. Você tem que estudar muito. E aquele cara, ele ia pra prova que às vezes a gente fazia digital, online, mano, ele tirava 6,5. Ele tirava 10. Eu achava aquilo muito estranho. Na verdade, ele colava junto com outras pessoas dentro da sala de aula. E foda-se que eles colavam. Eu não me sabotava, então pra mim tava tudo certo. E aí foi que eu veio, eu falei assim, mano, um cara desse tentou me humilhar, hoje ele é Uber. Eu não quis fazer formatura, até me desentendi lá na faculdade, porque eles queriam fazer formatura agora, depois que eu me formei, depois de 1 ano e meio quase. E eu falei que eu não queria fazer. E depois eu falei, quer saber, mano, eu acho que eu vou fazer. Só pra mandar um convite pra ele. O dia que eu acordar com a macaca, eu falei que eu vou expor ele na rede social. O dia que eu acordar, uh, que sono. O dia que eu acordar nervosa. Você já viram o macaco correndo atrás da banana? Então o dia que eu acordar desse jeito, pra lá e pra cá assim, que eu fico. Aí eu vou estar na internet. Vou falar, ai, Carlos Eduardo, obrigada pelo que você fez comigo. Mas os dias foram passando na faculdade. Eu já não era mais a mesma. Eu já não tinha mais vontade de ir. Eu não tinha mais vontade de estudar. Aí terminou o semestre, eu passei. Vim pro terceiro semestre. Eu já não queria mais nem morar na cidade que eu tava. Eu lembro que veio a pandemia, né? E comecei a fazer algumas aulas online. Como eu estava grávida, aquele semestre eu já não precisava nem ir para a faculdade, só entregar trabalho. Aí eu perdi o ânimo de ir para a faculdade, veio a pandemia. Como eu estava grávida, né? E uma depressão, que nossa senhora. E aí a pandemia veio. Quando chegou já no terceiro mês da pandemia, eu abandonei a faculdade. Não quis mais. Falei, eu não quero mais estudar. Eu não quero mais é, estudar direito. Eu não quero mais. E mudei de cidade. Uma tristeza, porque eu falava assim, por que tiraram o meu sonho, sabe? Por que fizeram isso comigo? Eu não merecia isso, cara. Eu ficava desse jeito, me martirizando. E aí eu tô vendo aquela galera, tipo, estudando, postando, tava estudando, sabe? E eu não tava estudando. Eu tava sendo mãe. E aquilo foi me incomodando, foi me incomodando. Aí eu não sei o que foi que eu assisti. Ah, foi uma série que é como matar, como manter seu assassino, como matar seu assassino, não lembro agora. É de uma mulher negra com 5 estagiários. Ela tinha 5 estagiários que ela escolhia na faculdade. Ela dava matéria de direito criminal lá. E o marido dela é um cara brancão, assim, loiro, e ele morria. E aí os alunos dela ajudou ela a esconder o corpo. Meu, eles fizeram sono, um monte de coisa. Até que ela foi fazer uma sustentação oral no tribunal. E aquela sustentação oral que ela fez me chamou bastante atenção. E aí eu olhei e tinha uma fala dela, eu não lembro exatamente agora o que é, mas ela falava assim que as pessoas, quando elas não conseguem chegar no objetivo delas, elas começam. Ela estava defendendo a carreira dela, né? Elas começam a criar obstáculos no objetivo do outro. Então, o objetivo dela era ser professora acadêmica, assim como ser advogada. E os estagiários dela faziam parte desse objetivo dela, que era o quê? Doutrinar para que outras pessoas, aplicar ali a doutrina para que outras pessoas cheguem onde ela chegou. E eu lembro que eu fiquei parada se olhando e falando assim, mano, é verdade isso daí. Porque eu corri atrás, eu sempre lutei pelas coisas que eu queria, agora eu tô sendo mãe, dona de casa. Um peito aqui, o outro caído, os cabelos desse tamanho, porque a menina só chorava, só chorava, só chorava, eu numa depressão profunda. Aí eu falei, eu vou voltar a estudar. No dia que eu peguei a voltar a estudar, me deu uma dor de dente desgraçada. Eu nunca tinha tido uma dor de dente na vida. Me deu uma dor de dente, eu fui na faculdade chovendo com dor de dente mesmo. Aí eu me matriculei na Unip. Era online por conta da pandemia.
saí da Unip, porque o valor lá era muito alto. E fui indo, arrumei dívida, mas eu concluí o meu estudo. E aqueles, né, junto com aquele que me ofendeu, é o que hoje na vida? Uber. Ai, Márcia, Uber é uma profissão como qualquer uma. Eu sei que é. E muito digna, por sinal. Eu ando de Uber pra cima e pra baixo, mas me chamar de lixo, de ex-presidiária, dizer que eu não merecia estar ali. Ele me chamou de resto, não foi de resto de aborto. Ele falou uma outra coisa, assim, que eu não lembro o que era agora, o que é agora. Graças a Deus. E eu ter me formado e ele não, é muita coisa, assim, se compararmos a profissão, sabe? Eu tenho muito orgulho disso. E eu quase desisti, velho. Eu quase desisti por conta de quem? Por conta de pessoas. E hoje eu tenho muito isso pra mim, sabe? As pessoas, elas sempre vão tentar diminuir as suas conquistas quando elas não têm a capacidade de conquistar o mesmo que você. E aí vai de você, né? O que você vai absorver disso ou não. Esse episódio da faculdade eu fiz ele separado por conta do depoimento das meninas. E como vem já numa outra parte, assim, da cadeia não, da liberdade, que são várias histórias que tem, para a dinâmica ficar legal, eu vou dividi-la por episódio, até chegar nos dias de hoje. E eu acredito que o documentário vai acabar. Não vou chorar. Respira, respira. Tá. Eu acredito que o documentário vai finalizar com, assim, com a maior conquista que eu já tive, assim, na minha vida. E eu tava pensando nisso ontem, quando eu tava com o choro aqui, assim, engasgado na garganta, assim. Aí o Ricardo olhou pra mim e falou assim, meu, não chora. Não chora. Ele falava assim pra mim, vem cá, me abraça, chora. Eu, não vou chorar. Ele chora, meu, põe pra fora. Eu falei, não vou pôr. Eu vou segurar isso. E ele falava assim, você é boa no que você faz, você é uma boa mãe, você é uma boa amiga, você mata qualquer um pra defender os seus, você é uma boa esposa, você é muito boa no que você faz. Você não tem que ficar assim. Não fica assim. E eu, tipo, segurando ali o choro. Eu lembro que me deu até tontura. Mas eu não chorei. Eu não chorei. Porque eu falei que eu não ia chorar por isso. Aí eu conversando com ele, eu falei assim, sabe qual que é a minha maior conquista? Ele falou, qual? O seu escritório? Eu falei, não. É que vai ter o aniversário da Mirella. E no aniversário da Mirella, eu vou ter os clientes, eu vou ter os advogados que são meus amigos, eu vou ter pessoas que são meus amigos, eu vou ter a minha família e eu vou ter a minha filha muito feliz vendo Bob Esponja. Eu falei, tem vídeo melhor para você encerrar um documentário do que você mostrar tudo que você conquistou no único vídeo? E detalhe, tá? A minha mãe vai estar nesse vídeo. Porque apesar de tudo que ela me fez, no longo, aí nos próximos episódios, porque vocês vão ver que ela fez mais coisa ainda, eu ainda fui capaz de perdoar e manter ela bem distante lá na vida dela e eu na minha. Mas quando tem esse tipo aniversário da Mirella, alguma coisa, ela sempre pede para participar. E eu deixo, porque eu entendo que cada um tem um propósito na vida. O propósito dela talvez tenha sido ser ruim comigo, né? Não sei. Mas ela é meu maior exemplo, né, cara? Eu tenho ela assim como exemplo o tempo todo. De quem eu não devo ser, do que eu não vou ser, de como eu não vou tratar um filho, de tudo isso, sabe? Então eu acabo deixando. Então eu acho que não tem coisa melhor pra pôr no último episódio do que esse vídeo, sabe? Porque ele tem os clientes que eu lutei por eles, tem os amigos que eu fiz nesse tempo, tem o Dr. Felipe, que hoje mesmo eu tava até falando pro Ricardo. Eu fui comprar um negócio que a sobrinha dele pediu. E eu falei assim, nossa, como é bom, né? Você trabalhar e ainda poder proporcionar para os outros algo. Aí ele falou assim pra mim, isso tudo é mérito seu, Márcio. Eu falei, mas sim, eu não gosto de falar pro Felipe pra ele não ficar se achando.
Mas se neles na minha vida, acho que não tinha essas coisas, não. Porque a liberdade que ele me dá, meu, nenhum advogado nesse mundo me daria. E eu não falo isso pra ele, sabe por quê? Porque senão ele vai ficar se achando. Tudo que eu vou fazer, ele vai soltar alguma coisa pra mim, assim, tipo, nossa, mas assim, né? Você sabe, né? Eu te ajudo. Ah, aí pronto, acabou nossa amizade. É só por isso que eu não fico falando pra ele. Mas eu não tinha pensado, né? E você fecha assim, imagem, você imagina. Você olha, realmente, né, meu? Os casos principais que eu tenho vão vir, que já me avisaram, já perguntaram. A Radija é uma mesmo que eu arrumei uma briga com essa Radija, que eu até gravei, eu falando pra mulher da secretaria que eu ia denunciar ela. Ela falou, sou secretária da educação. Eu falei, então eu vou procurar a Secretaria da Educação Regional e vou abrir uma denúncia contra você lá. E vou acionar o Ministério Público, porque agora, desde quando você faz parte do poder legislativo ou do judiciário para determinar visitas durante o período escolar, onde a criança tem que estar na sala de aula? Meu, mas eu esculachei a mulher. Depois eu parei, respirei e falei assim, mano, você é foda. Você não sabia nem falar, nem pronunciar as palavras direito, que você já começava a gaguejar e falar um monte de gíria. E olha para você agora, quando você abre a boca. Você sabe falar, você sabe tantas coisas que o estudo te trouxe, né? Porque o estudo abre portas. Isso é a mais pura verdade. Se eu tivesse desistido da faculdade, será que eu estaria aqui hoje contando essa história? Não estaria mesmo. Porque provavelmente eu estaria vivendo uma vida infeliz, trabalhando com algo que eu não gosto, para dar o mínimo para minha filha. E ela não merece isso. Ela não. Ela não merece. E eu não ter desistido me trouxe até aqui. E hoje eu tô dividindo essa história com vocês. E acreditem, tem muitas outras mais. Tem a da babá, que eu contratei no período que eu não, né? O Ricardo contratou no período que eu tava de depressão. E ela se juntou com uma mulher que frequentava a minha casa para tentar roubar o emprego do Ricardo. Eu fui exposta, chamada de ex-presidiária. Por conta deles existe o podcast. E aí você vai vendo tudo que eu passei. Eu nunca desisti. Porque eu sempre ficava pensando nisso, né? Se eu desistir, sempre vai ter alguém para pegar uma oportunidade minha. Então, que eu fique com ela, né? Mais que justo, mas demorou para enxergar isso. Acho que eu fui enxergar isso só em 2023. Depois do podcast, que eu vi que pessoas que não te conhecem te desejam o bem. E pessoas que te conhecem não querem que você prospere. Só se elas prosperarem. Senão, os seus ganhos e as suas vitórias são invalidadas. E é isso. Até o próximo episódio com mais histórias. Meu nome é Caroline Priscila, conheci a Márcia em 2019, na Faculdade de Direito aqui em Cotia. E a Márcia, ela já havia ingressado na faculdade, né, no comecinho lá para fevereiro, e eu com a minha amiga Priscila, a gente entrou um pouquinho mais para frente. Nós entramos em março na faculdade. E aquela sala muito cheia, né, Faculdade de Direito no início, muita gente. E a gente percebeu logo de início que a Márcia, a sala muito cheia, a Márcia ela sentava muito na frente e a gente começou a perceber muitos olhares distantes da Márcia. Muitas pessoas olhavam estranho, muitas pessoas não chegavam perto dela, olhavam por cima do ombro, muito cochicho dentro da sala, e a gente sempre, que estranho, né? O que será que essa menina tem aquela coisa toda? Enfim, pegando amizade nas salas, né, nesse período de curso, a gente descobriu que a Márcia, ela já tinha cumprido uma prisão alguns anos atrás e por conta desse motivo as pessoas tinham essa dificuldade de acesso até ela por medo, enfim, por muitos motivos que para a gente não era cabível, né? E convivemos muito pouco, assim, a gente conviveu um ano, né, que depois, logo em seguida, foi o período da pandemia,
Mas foi um ano bem perturbador, foi um ano bem difícil, inclusive para a Márcia. Tivemos alguns episódios bem difíceis, porque a Márcia ela sofreu muito essa represária dentro da faculdade, inclusive em contato com um rapaz que trabalhava lá na cantina e também cursava junto com a gente na sala, começou a fazer esse tipo de comentários, essas coisas bem ruins, que ela era ex-presidiária, ela era uma pessoa ruim, pessoa que se envolvia só com bandido, aquela coisa toda. E as pessoas começaram a se afastar dela logo no início. E eu, a Priscila, isso pra gente não era uma coisa de julgar nada mais. A gente se aproximou dela, a gente pegou uma amizade e foi ali que tudo começou até hoje. Somos bem unidas, graças a Deus, né? Mas a Márcia, desse período da faculdade até então, eu falo que ela entrou na nossa vida muito mais pessoal, assim, como se fosse uma coisa muito mais família do que amiga, né? A Márcia, ela ajudou a gente em muitas coisas, ela é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que me ajudou principalmente quando eu estava num momento muito difícil da minha vida, que eu esperava contar muito mais com a minha família do que com a pessoa que eu mal conheci, mal convivi, né? Então a Márcia, ela, assim, ela foi uma chave de virada na minha vida, com todo o apoio, com todo aquele jeito dela, toda ansiosa, aquela coisa toda, em ajudar a gente, né? Em 2020, logo no início da pandemia, eu tive muito problema com meu ex-marido, onde ele não aceitava eu ingressar novamente para a faculdade, né? Foi quando eu falei que não dava mais para aceitar esses tipos de situação, pedi o divórcio. Ele falou então para eu escolher, né, onde eu ficaria, se eu queria essa faculdade, queria esse mundo, ou eu queria a família. Então foi assim, foi muitas brigas, muitas discussões, muitos problemas que eu tive. E neste período, o meu ex-marido, ele era funcionário público, né? E usava-se da profissão para me intimidar, me tratava em situações bem difíceis. Ele usava da profissão dele, entendeu, para me coagir em todos os momentos, para eu largar esse meu ramo que eu queria tanto seguir como advogada criminalista. E não me permitiu mais, não me permitiu estudar, aquela coisa toda. Eu fui lutando, lutando, lutando e consegui aí terminar minha faculdade, mas nesse período onde do meu ex-marido, a Márcia foi quando ela entrou, né? A Márcia ela foi uma chave assim, porque logo no primeiro período que eu estava passando por toda essa dificuldade, ela foi uma pessoa que me ligou e falou assim: "Larga tudo e vem embora para minha casa". Era uma pessoa que eu não tinha tanto contato, sabe? A Márcia era uma pessoa que era coisas de sala, coisas de turma, coisas de trabalho e acabou ali, sabe? Ela foi uma pessoa que ela não perguntou o que eu estava passando, ela não quis saber quais eram as consequências que poderiam também acarretar nela, né? Pelo meu ex-marido ser um funcionário público e intimidá-la também de alguma forma, né? Ela não perguntou. Ela falou assim: tá passando por isso? Deve ser bem ruim. Pega as suas filhas, na época eu estava com minhas duas filhas, e vem para minha casa. Eu fiquei ali, sabe? É um choque, né? Quando você vê assim uma pessoa que você mal conhece se torna aquela pessoa, uau, eu posso contar com ela. Eu sei que posso contar com ela. E a Márcia, ela é o tipo de pessoa que você não tem hora, não tem dia. Se você ligar às 3 horas da manhã, ela vai estar lá. Ela vai estar lá. Mas é um lugar, ela vai estar. Ela vai chegar de algum jeito, mas ela vai estar lá. A Márcia, com toda a experiência que ela teve, inclusive até dentro, né, da onde ela ficou por algum tempo, né, num presídio, e, enfim, por esses lugares que ela passou, ela ganhou muito conhecimento. A Márcia, ela ganhou conhecimento, ela amadureceu muito e ela aplicou isso muito com as amigas dela, né? O meu carisma todo, a forma com que eu decidi me tornar uma advogada criminalista, me preparar para isso, foi através da Márcia. Eu vi a história dela, eu vi, falei, uau, cara, uma menina que ficou presa durante tantos anos, agora está aqui cursando faculdade de Direito. Uau, olha quem é minha amiga. É um orgulho, é um orgulho, assim, sabe? É uma coisa, assim, maravilhosa. Então, nesse período do meu divórcio, a Márcia, ela foi uma pessoa que ela conseguiu buscar pessoas próprias, pelo qual é onde eu fui buscar e não tive respostas. Eu fui a esses órgãos pedir ajuda, aonde o meu ex-marido ele ia se atentar contra mim, eu já sentia, já havia desistido de procurar ajuda dessas pessoas, desse órgão,
né? E a Márcia, ela foi em certas pessoas determinadas e ela conseguiu, entendeu? Através de uma pessoa fazer com que eu chegasse em determinado lugar e resolvesse o meu problema e resolveu. Né? Então, se eu tive a oportunidade de me formar, se eu tive a oportunidade de seguir em frente, foi porque a Márcia fez todo essa chave na minha vida. Eu acho que é isso que a Márcia se resume pra gente, sabe? Ela é uma pessoa que é uma lição de vida, sabe? A Márcia, ela é um exemplo, assim, sabe? Muitas vezes eu já vi a faculdade de Direito, o curso de Direito, ela é muito crítica, é uma coisa muito pesada, requer muito de você, são muitos estudos, aquela coisa toda. Óbvio que em alguns determinados momentos você vai ficar um pouco cansado, vai ficar em dúvida se é aquilo realmente que você quer. Aí a gente tinha a Márcia para a gente lembrar. Falei, uau, quem sou eu? Né, para querer desistir de alguma coisa, eu tenho que ficar quietinha aqui, porque olha quem está aqui do meu lado, a top, né? E ela sempre foi um grande exemplo para mim. A Márcia, eu falo para todo mundo, a Márcia é uma pessoa incrível, ela é uma pessoa assim que eu tenho a maior honra de falar que ela é minha amiga. Inclusive, o meu tema do TCC foi para ela. O meu tema de conclusão de curso do ano passado foi a maternidade no sistema prisional brasileiro e levei nota 10. Foi muito bacana, que foi o caso da Márcia, que ela me contou, inclusive quando estava no início, falou assim, olha, eu tive o meu filho dentro da prisão. Eu tive meu filho em parto normal, eu fui algemada na maca para ter meu filho. Eu não pude segurar meu filho, entendeu? No caminho que eles pedem um camburão para levar a grávida até o hospital, cala a boca, você não pode gritar, você não tinha que ter engravidado, você está aqui dentro da cadeia como que você engravidou, entendeu? Então, assim, a grávida dentro do sistema penal sofre muito, sabe? Então, nesse caminho que a Márcia teve, né, quando ela ia ganhar o bebê, que ela estava presa até o hospital, ela foi, sabe, ela sofreu todas as torturas que pôde existir, né, nesse mundo, psicológica, sabe, física, porque quando ela chegou no hospital, ela teve o seu filho algemada, o médico pediu aos policiais para que tirassem a algema dela, porque como que ela faria qualquer coisa ali naquela situação, né, de estar parindo o filho dela, não tiraram, não fizeram. E, inclusive, o médico orientou ela, falou assim, olha, você não pode estar passando por isso, você não pode deixar seu filho conviver com isso, nessa situação toda. Enfim, foi onde ela tomou a decisão e deu o filho para a mãe criar enquanto ela estivesse nesse episódio. Quando a Márcia me contou isso ainda na faculdade, eu falei, uau, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu acho que é essa área que eu quero entrar, é essa área criminal, é poder montar projetos dentro dessas penitenciárias, montar projetos para atender essas grávidas, para elas terem o mínimo de dignidade possível para estar passando por esse processo, que não é um processo fácil. As mulheres lá dentro dos presídios, elas são abandonadas, não recebem visitas, estão lá, grande porcentagem dessas mulheres lá foram por conta dos seus maridos, né? E infelizmente não recebem a quantidade de visita que elas poderiam estar fazendo lá para os maridos, recebem dos maridos. Então, assim, é muito sofrido. Em nenhum momento, sabe, eu falo dessas mulheres como defendendo o crime que elas, sabe, que elas cometeram. Eu acho que a justiça está aí, ela precisa ser feita. Mas essas mulheres grávidas, elas precisam do mínimo de dignidade possível nesses lugares. Ainda mais nesse momento que elas estão, né? E a Márcia passou por isso. Então, quando ela me passou essa história, eu falei assim, uau, esse é o meu tema de TCC. E olha que faltava 5 anos para o meu curso acabar, ainda estava no começo. E, enfim, eu finalizei o curso, apresentei isso e foi muito bacana. Levei 10. Fiz o meu TCC com o tema o sistema prisional, maternidade, o sistema prisional, maternidade no sistema prisional brasileiro. Foi um tema muito legal que eu homenageei a ela e depois eu mandei para ela assistir. E é isso. Sai da onde a Márcia saiu, para se estabilizar emocionalmente é difícil. Então, em primeiro lugar, se estabilizar emocionalmente, para você poder se conduzir. Porque se você sai de um sistema prisional, você sai totalmente destruído. Eu acho que tudo começa pela sua mente. Então, aquela pessoa, aquela nova Márcia teria que cuidar muito do seu emocional e se preparar para esse mundo que é muito crítico, muito julgador, entendeu? É um mundo que aponta você a todo momento, é um mundo que vai te julgar a todo momento, é um mundo que não vai querer te dar oportunidade. Então ela não pode desistir
e entrar no caminho que é mais correto ainda possível para iniciar, que é os estudos. Eu acho que os estudos hoje é a chave de virada para você iniciar em qualquer coisa. Qualquer coisa. Os estudos é muito importante, faz parte. Olá, eu sou Priscila Pereira. Hoje eu vim falar um pouco da minha amizade com a Márcia, né? Nossa amizade se iniciou no ano de 2019, na Faculdade Estácio de Cotia, né? Minha colega de turma, né? Inicialmente era uma colega de turma, e foi muito bacana porque de início dentro da sala eu era uma das que mais falava, questionava, argumentava. E a Márcia, ela não veio nos primeiros dias. E assim que ela começou a iniciar, ela também era aquela pessoa que falava, conversava, e ali já foi um primeiro momento que a gente acabou se identificando, né? Passamos aí um ano junto à faculdade, mas foi um ano assim marcante. Por quê? Foi uma pessoa que de início pegou ali junto com uma amiga nossa também, Carol, a gente começou a pegar uma amizade, troca de experiências. Eu lembro que ela nos presenteou junto com a Carol uma garrafa. Ela fazia umas garrafas personalizadas, então fez uma garrafa já escrito, né, advogada de direito, então foi muito bacana e foi muito marcante. E essa convivência, de alguma forma, a gente teve ciência aí da vida da Márcia, né? Ela era uma pessoa ao mesmo tempo extrovertida, conversava, mas você sentia que ela era um pouco retraída, acho que com a história de vida dela. Acho que até por questão de se resguardar. E eu me recordo de uma situação que foi triste, mas ao mesmo tempo acho que fortaleceu ela e nos trouxe também, pelo menos para mim, uma visão que todo mundo merece uma chance. E foi uma pessoa da sala, inclusive, que descobriu, né, que a Márcia tinha tido aí uma vida difícil, tinha passado pelo sistema, né? Só que trouxe para a turma assim de forma muito desagradável, né? Trazendo ali um certo preconceito. E eu lembro que a gente levou até ela essa informação e entristeceu ela bastante, porque as pessoas têm vários pensamentos, não sabia da história ao certo, e a gente ali procurou dar um apoio para ela e falou: conversa, chama a turma, expõe. E ali foi muito marcante para mim, porque eu tinha uma outra visão, sabe? De pessoas que cometiam algo errado, tem que pagar? Tem, mas ali você via uma pessoa esforçada, dedicada, em busca do seu sonho, em busca de mudar, e isso marcou bastante. Marcou, e a gente ali, ela expôs para toda a sala, e acho que marcou ela também, porque toda a turma ali ajudou, apoiou. Mas como eu disse, não foi um tempo muito longo dentro de sala de aula, logo veio a pandemia. A faculdade, infelizmente, aí começou as aulas online, mas logo precisou ser fechada. E aí continuou a nossa amizade, ligações, bate-papo, você vai para qual faculdade, você vai ficar onde, mas sempre mantemos esse contato, né? Eu lembro que eu engravidei, né, no período da faculdade, tenho a Maria Eduarda, e ela super me deu força: Pri, não, continua, não desiste, assim como ela também. Então a gente manteve a amizade, eu engravidei da Maria Eduarda, assim como ela também engravidou, né, e a gente se deu força, vamos continuar, porque ela falava: Pri, é difícil. Eu falei: mas vamos continuar, até porque eu e a Carol, né, a gente fez uma faculdade juntas, de administração, e nós tínhamos filho pequeno, e a gente: não, mas vai que você vai conseguir. E conseguimos, né? Nos formamos, e além da amizade, agora a amizade, o tempo de faculdade, eu tenho uma advogada, né? Porque eu acabei me divorciei, ela me ajudou com o divórcio, e o diferencial da Márcia, que eu falei para ela, inclusive a gente se emocionou junto, porque ela não é só uma advogada. Ela é amiga, parceira, ela conversa, ela te orienta, ela te passa segurança.
E eu tô há 2 anos nesse impasse, divorcia, sabe? E ela me ajudou, não que a decisão eu já tinha tomado, mas virar o ciclo. Então, assim, é uma amizade que eu vou carregar para a vida toda. Mas eu falo que se formamos juntas, mas ela já está com um passo à frente de mim, né, da Carol. Mas, assim, é uma amiga, parceira, tem um coração enorme. Eu acho que eu falei para ela, nem olhe para sua carteirinha, sabe, a vermelhinha. É o coração em primeiro lugar. E, assim, super parceira, e eu só tenho a agradecer por essa amizade que eu conquistei, né, na faculdade, e a gente vai levar para a vida toda. Mas, assim, é o que eu falo, né, a amizade, você não precisa estar muito ali, né, grudado junto, mas, sabe, a gente sempre procurava se falar, nos momentos difíceis ali a gente consegue dar força uma para outra. A Carol é uma das que teve mais, acho que elas tiveram uns momentos mais intensos, né? E ela vai poder falar melhor. Mas, assim, foram poucos os momentos, mas foram bem marcantes, sabe? Foram bem marcantes. A gente sabe, eu sei que tem uma parceira, assim, uma amiga parceira, e acredito que ela também saiba disso. É muito engraçado, às vezes eu falo assim, tem uma amiga ali, peraí, vamos se informar, porque por mais que eu me formei, mas não estou no ramo ainda, né? Diferente da Márcia. Então é muito bacana, porque além de amiga, eu falo assim, precisa resolver isso. Peraí, que tem uma amiga que já está no ramo e peraí que eu chamo ela. E assim, a gente fala, conversa, fala dos filhos, né? Porque ela tem um filho também mais velho, assim como eu. Então a gente troca às vezes experiências de mãe, né? E ela conta as situações dela como profissional, os casos que ela vem atuando. Isso é bem bacana, que acaba nos estimulando, né? Eu tenho um filho, inclusive, vai fazer 18 anos. Né? E eu já até falei da história de vida da Márcia para ele, porque assim, eu acho que hoje, antes podia se dizer que muitas das coisas que você fazia de errado, né, às vezes as pessoas falam, olha, a situação de vida que acaba levando, influenciando, né? Eu acho que o mundo hoje está bem trabalhando para influenciar as pessoas a seguir um rumo de vida que não é bom. E é o que eu falo para o meu filho. Então, assim, para aquelas que pensam em entrar, às vezes está passando alguma situação difícil, né? A gente sabe que a vida não é fácil. Eu até converso com a Márcia, eu também tive oportunidades para fazer o que não devia. Pensei muito sempre na minha mãe, na minha família, né? E os jovens hoje, ou algumas pessoas, não pensam nisso. Então, assim, a minha orientação é, por mais que esse mundo puxe, né, a pessoa para dentro, a gente é capaz de resistir. Eu sou evangélica, né? Eu falo que sozinha a gente não é forte o suficiente. E um bacana que eu vejo a Márcia muito assim, né, falando, ela fala muito de Deus, e eu sei que eu falo para ela que é Deus que está abrindo portas, proporcionando, porque sozinho a gente não dá conta, né? Então aquele que pensa em entrar, em fazer algo que, né, que não é bom, que não é agradável, sozinho não vai conseguir, né? Acho que a gente tem que se abrir, se isolar, é o que eu falo pro meu filho. Hoje a gente vê uma galera muito isolada e isso não é bacana. Então, tem a Márcia, né? Então, acompanha, conversa, tem outras pessoas ao nosso redor que podem nos auxiliar muito. Para aqueles que estão nessa vida e acham que não vai conseguir algo melhor ou sair, né? Digo sair, consegue. A gente consegue. Eu falo que Deus deu o livre-arbítrio para cada um. Então nós fazemos as nossas escolhas. A gente sabe que é difícil, em alguns momentos mas Deus nos dá força, e se você olhar para o lado, tem pessoas que dão forças também. Então é possível, sim. E para aquele que acha que não tem mais saída, que não tem mais chance, a Márcia está aí. Ela teve lá dentro, ela vivenciou. Com certeza, em algum momento ela falou, não dá, eu não tenho mais perspectiva de vida. Eu vi, e não é fácil, não é. Eu vi dentro da faculdade ela passar preconceito, quando uma história veio à tona de forma totalmente distorcida, porque tem pessoas ruins no mundo,
cada dia mais surge pessoas ruins, mas tem pessoas boas. Então a gente tem que deixar de olhar para o que é ruim e olhar para o que é bom. E a Márcia, ela é o que eu falo, ela é um espelho para muitos. Não só que está nessa vida, que pensa em entrar ou que pensa em sair, mas para qualquer outro lado. Várias vezes eu não tenho o hábito de ficar ali na rede social vendo post, mas ela atrai, porque ela sempre tem algo novo. Esse trabalho que ela faz com, sabe, na vara de família, assim, sabe, de juntar pai e filho. Então, assim, a gente pode escolher um caminho bom, um caminho de luz. Vai ter os altos e baixos? Vai. Não é fácil. Jesus passou, olha o que ele passou na Terra. Quem somos nós? Mas acho que não tem nada melhor, como hoje eu até cheguei a falar, Ramá, é deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, eu tô em paz. Porque nós temos família, filhos, ou se não tem, um dia vai ter. E nada melhor que eu falo pro meu filho, filho, não tem coisa melhor do que se deitar a cabeça no travesseiro e tá tranquilo. E é o que eu falo para ele. E sempre falei desde pequena, a gente não tem que temer o que tá na terra, a gente tem que ser temente a Deus. Porque acerto de conta não é aqui, é lá. É isso.